Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem no dia de hoje, tá bom? Desejo muita paz, muita saúde, né? Muita felicidade no coração de vocês, né? Estamos retornando às nossas aulinhas agora no segundo semestre, com muita garra, com muita vontade, não é isso? Então vamos lá para mais uma aulinha de matemática comigo, professora Tatiane Freitas. E hoje a nossa aula de matemática, tá bem legal, tá super legal. Nós vamos continuar os assuntos anteriores que nós estamos vendo sobre localização espacial. E hoje a nossa aulinha é sobre deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço. Vamos lá? Quero que você pegue o seu caderninho, o lápis e a borracha para fazer as anotações da nossa aulinha, tá bom? Vamos lá? Conto com a participação de todos vocês. Olha aqui. Vamos brincar? Olha que legal, né? Volta e meia nas minhas aulinhas eu trago sempre uma brincadeira, um joguinho, não é isso? E hoje a nossa brincadeira é bastante legal. Olha aí. Só que a nossa brincadeira, você vai precisar, ó, do lápis, da borracha e da folhinha do seu caderno, tá bom? Vou dar uns minutinhos, uns segundinhos aí para você pegar ligeirinho aí seu caderno, se você tiver esquecido, tá bom? O nosso, né, o nosso tema da nossa brincadeira é o seguinte, olha aí, a nossa brincadeira se chama o seguinte: qual é a localização de cada objeto abaixo? Olha aí. Olha aqui, que legal. Olha aí. O nosso croquis, né? Vamos nos adaptar com os nomes. O croquis, né? É a tabelinha. Esse croquis, ele possui 3 colunas e 3 linhas, tá bom? E aí eu tenho o pirulito, a estrela, uma colher e uma casinha, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês. Vou dar um minutinho para vocês fazerem esse desenho aí no caderninho de vocês. Prestem atenção. Deu tempo, né, de fazerem aí o desenho. Então, vamos lá. Preste atenção aqui na nossa brincadeira, tá? Então, eu quero que você me diga qual é a posição em que o pirulito está, qual é a posição que a estrela está, qual é a posição que a colher está e qual é a posição em que a casinha está, né? Não tem mais nenhuma informação, né? Então, a nossa brincadeira, ela se inicia dessa forma. Como é que você vai determinar a localização de cada objeto desse? Né? Tá fácil fazer essa localização? Tá fácil de escrever? Você está com alguma dúvida? Será que eu preciso de mais informações? Né? Que informação ou que informações são essas que eu preciso para dar continuidade na minha brincadeira? Não é? O que foi que eu sempre falei nas aulas anteriores, né? Que a gente precisa de um ponto de referência, de um ponto de partida, não é? Será que é do lado esquerdo? É do lado direito? Mas de quem? De que ponto?
né? Nós vamos partir de que ponto para poder determinar a localização de cada objeto desse, não é? Nas atividades que você já realizou aí na escola, né? Será que está faltando alguma informação aí nessa tabela, nesse desenho, né? Porque eu falei já para vocês que nesse croquis aqui nós temos 3 colunas e 3 linhas. Será que está faltando mais alguma informação? E aí eu volto à pergunta: qual é a localização do pirulito aí? De início, você poderia dizer como: está acima da colher, não é? Você pode dizer assim: está a 2 quadradinhos acima da colher. Pronto, determinei a posição, a localização do pirulito. E a posição da estrela, como é que você vai fazer? Você vai dizer o quê? Está na diagonal do lado direito da colher. Ou é na diagonal do lado esquerdo da colher? Viu como causa confusão? A gente fica em dúvida, né? O nosso ponto de referência não é esse menino, tá bom? Aí é só para demonstrar que a gente fica com dúvida em relação à localização dos objetos, tá bom? A colher, como é que você poderia determinar a localização dessa colher? Bom, eu poderia dizer o seguinte: está a 2 quadradinhos abaixo do pirulito. Ou eu poderia dizer o seguinte: está do lado esquerdo, aliás, do lado direito da casa, né? Sendo que a casa está de frente para você, tá bom? Mas aí, como é que eu vou saber o lado direito da casa? É o lado que tem a chaminé, tá bom? Lembra da casa dos 3 porquinhos que tinha a chaminé? Pois é, pois olha aí a chaminé, tá bom? Então, esse é o lado direito da casa, tá? O lado direito é o da casa, é o lado que tem a chaminé. Então, eu posso dizer que a colher está do lado direito da casa. E a localização da casa, como é que eu faria? Como é que você poderia dizer? Está do lado direito ou do lado esquerdo da colher? Você tomou como ponto de partida o cabo ou a partezinha da colher que a gente come, né? Então, para a gente determinar a localização de um objeto, a gente precisa de mais informações do que só a imagem, como a gente diz, limpa e seca, não é isso? Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe a mesma imagem anterior, só que tem mais uma informação, né? Eu trouxe aí, ó, o croquis com as 3 colunas, com as 3 linhas. Tá aí o pirulito, a estrela, a colher e a casinha. Só que além do desenho que nós mostramos na imagem anterior, eu coloquei mais 2 informações. Eu determinei a coluna A, a coluna B e a coluna C. Quando eu digo coluna, são as linhas verticais, tá bom? Então, coluna A, coluna B, coluna C. Então, a brincadeira ainda continua, preste atenção. Coloca aí as letrinhas do jeito que eu coloquei aí, tá bom? Você não fez o desenho? Pois agora você coloca a letra A, letra B e a letra C. E as linhas, eu usei os números. O número 1, o número 2 e o número 3, tá? Lembre-se, linhas, né, são, ó, na horizontal, na posição horizontal. Lembra da direção? As colunas estão na direção vertical, né? E as linhas estão na direção horizontal, tá bom? A gente sempre faz essa diferenciação para que a gente possa fazer uma melhor
localização dos objetos dentro do espaço em que eu estou me referindo, tá bom? Então, aqui eu estou querendo fazer a localização de objetos no meu espaço. Qual é o meu espaço? É o croquis aí, né? Então, agora, eu tendo um ponto de referência, quais são os meus pontos de referência? São as colunas e as linhas. As colunas, a gente colocou letras e nas linhas, a gente colocou números. Mas poderia ser o contrário. Você vai achar questões com imagens parecidas, onde as colunas estão representadas por números e as linhas podem estar representadas por letras, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que no croquis é bom a gente sempre colocar, identificar as colunas e as linhas. Essa identificação eu posso fazer por letras ou por números. Professor, eu poderia usar só números ou só letras? Por exemplo, se no lugar da letra A, B e C, eu poderia usar os números 4, 5 e 6? Poderia. Eu poderia usar o número 1, 2 e 3 também? Pode, só que pode haver alguma confusão na hora de você fazer a localização correta, tá bom? Então, para a gente iniciando, para começar a entender, a descrever, a interpretar esses croquis, a gente usa assim, tá bom? Ou usa letras ou usa números, tá ok? Então, agora, vamos lá. Vou dar um minutinho aí para vocês. Eu quero que você me diga, tá? Agora sim, a brincadeira tá valendo. Eu quero que você me diga a posição correta do pirulito, da estrela, da colher e da casinha, tá? Só que para localizar, para determinar a localização correta de cada objeto desse, eu quero que você me diga, para cada objeto você vai colocar uma letra e um número, tá bom? Então, para o pirulito, ele está na coluna A, B ou C. O pirulito está na linha 1, 2 ou 3, tá bom? Aí você coloca a letra e do lado da letra o número. Vou dar um minutinho aí para vocês responderem, tá bom? Presta atenção. E aí, vamos lá? Presta atenção de novo aí na imagem. Ora, qual é a posição do pirulito? Você tem duas maneiras de responder. Você pode dizer B1, porque ele está na linha, aliás, está na coluna B e linha 1. Ou você pode colocar 1B, tá certo? A estrela. Qual é a posição aí da estrela? Qual é a coluna? Coluna A, linha 2. Então, você pode dizer que a estrela está no A2 ou então 2A. A colher. Qual é a coluna em que a colher está? Coluna B. E qual é a linha? 3. Então, a sua resposta pode ser B3 ou então 3B. E a casinha?
Qual é a coluna? C. E qual é a linha? 3. Então, você pode dizer que a casinha está na C3 ou 3C, tá bom? Então, são esses questionamentos, essas orientações que nós vamos seguir hoje, tá bom? Presta atenção no que nós aprendemos aí. Então, vamos aqui relembrar o quê? Que localização espacial, ela vai nos ajudar a localizar, como o próprio nome diz, né? Determinar algum objeto, né? Nós vamos descobrir a localização ou a posição de algum objeto ou de alguma pessoa. E para isso, nós vamos precisar do quê? De um ponto de referência, de um ponto de partida, né? Nós vimos na semana passada que esse ponto de referência é o nosso ponto de partida, é de onde a gente vai sair, né? Para poder fazer esses deslocamentos. E aqui eu coloquei esses 2 desenhos. Olha que interessante. Vou voltar aqui um pouquinho. Essa mulher, o que é que você observa? Ela está mostrando aí no desenho a questão do lado direito e do lado esquerdo. Lembra que nós vimos esse desenho na semana passada, né, na aula anterior? O lado direito dela, ela tem uma pulseira no braço. E o lado esquerdo dela, eu estou mostrando o brinco amarelo. Vocês prestaram atenção nesse detalhe aí? Olha aí, vou repetir. O lado direito dela tem uma pulseira no braço. E o lado esquerdo dela tem um brinco, tá bom? Na orelha, tá? Aqui a imagem, ela não está mostrando ela rodando. Mas se você, né, pegar o link aí com a professora no seu grupinho aí na plataforma, tem um linkzinho da aula passada. Então, você vai lembrar dessa moça aí girando. E ela mostra o lado direito de frente para você, que é como eu estou para você. E o lado esquerdo dela. Então, eu vou fazer aqui comigo, tá bom? Ó, preste atenção. Lado direito, eu estou com esse objeto preto. E o meu lado esquerdo, eu estou com o relógio, ó, no braço. Lado direito e lado esquerdo, tá? Agora eu vou girar. Presta atenção aqui, ó. Girei. Eu estou de costa para você. Então, olha aqui o meu lado direito com o objeto preto. E olha aqui o meu lado esquerdo com o relógio. Olha aí, ó. Direito e esquerdo. Direito, esquerdo. Vou girar novamente. Direita, esquerda. Meu lado direito e meu lado esquerdo. Viu como o meu ponto de referência, ele é importante? O ponto de partida, não é? Esse meu ponto de partida, esse meu ponto de referência, é de frente para você? É de costa para você? Não é? É do lado direito, é do lado esquerdo? Então, a gente precisa prestar bastante atenção, tá bom? E aqui eu trouxe, olha, o nosso croquis, que aqui na tabelinha eu tenho as colunas representadas por letras e eu tenho as linhas representadas por números. E eu poderia fazer perfeitamente a troca. As colunas poderiam ser números e as linhas poderiam ser as letras, tá bom? Então, a gente precisa ter esse ponto de referência. Olha aqui a questão que eu trouxe. Na cidade de Altos, existem vários terminais de ônibus. Veja a fila de pessoas que irão entrar no ônibus da linha Teresina Altos. Eu quero que você diga para mim qual é a posição do homem que está de gravata. Vou já mostrar o desenho. Para que você determine a posição desse homem, você vai responder de 2 formas. Primeira resposta, você vai se basear nessa primeira dica. O ponto de referência é o ônibus. Para a segunda dica,
para a segunda resposta, o nosso ponto de referência é a árvore. Olha aí o desenho. Agora ficou melhor para entender, não é isso? Então, olha aí. Eu estou aí no terminal, tá aí o desenho mostrando o terminal de ônibus. E tá aí um ônibus que vai fazer a linha Teresina Altos, tá? Tem aí algumas pessoas na fila. Nós temos aí, ó, 6 pessoas nessa fila. E tem um homem com gravata, tá? Para eu poder, ou para você determinar, para qualquer pessoa, determinar a localização, a posição do homem que está de gravata, eu preciso de um ponto de referência, né? E aí, primeira dica, você vai observar o ônibus, né? O seu ponto de partida é o ônibus. Então, começando aí do ônibus, indo para a fila aí das pessoas, né? O homem que está de gravata, ele está em que posição? Ele é o primeiro? Ele é o último? Ele é o terceiro? É o segundo? Está no meio da fila? É isso que eu quero que você me diga. E a segunda dica, você vai tomar como ponto de referência a árvore. Olha aí a árvore ali atrás, não é? Pertinho aí do ponto da parada. Da árvore para o ônibus. Esse homem que está de gravata, ele é o primeiro da fila? Ele é o último? Ele está no meio? Ele é o segundo? Me diga aí. Olha aí o tempinho que eu vou dar, tá bom? Responda aí. Vou dar um minutinho para vocês responderem. Preste atenção. Quando a gente diz assim, ó, vamos ler novamente a questão, é bom sempre a gente ler novamente, não é isso? Ó, na cidade de Altos, existem vários terminais de ônibus. Aí é um deles. Veja a fila de pessoas que irão entrar no ônibus da linha Teresina Altos. Qual é a posição do homem que está de gravata? Se eu fizesse apenas essa pergunta, você iria dizer, ora, como é que eu vou determinar a posição desse homem de gravata se eu não sei o meu ponto de partida, o ponto de referência? Eu posso dizer que ele é o último, posso dizer que ele está no meio da fila, posso dizer que ele está no final da fila ou no início, como é? Eu tenho que ter um ponto de referência, não é isso? Então, o primeiro ponto de referência é o ônibus. Quando eu olho para o ônibus, eu sei que o homem de gravata ele vai ser o último da fila. Quando eu olho para a árvore, que é a minha segunda dica, meu outro ponto de referência, aí eu digo que o homem de gravata é o quê? É o primeiro da fila. Viu como a resposta da gente muda a partir do nosso ponto de referência? E isso serve para os nossos testes, para os nossos simulados que a gente costuma fazer, não é isso? Então, se eu não tenho o meu ponto de referência, né, dizendo de onde eu devo partir, aí fica complicado, não é verdade? Muda toda a questão. Continuando. O senhor Ferreira, ele gosta de ir à praça para ler livros. Olha aí o senhor Ferreira muito bem sentado, né, no banquinho da praça. Observe a imagem abaixo e diga qual a posição da mochila com relação ao senhor Ferreira. Preste atenção. Eu tenho aí, ó, o senhor Ferreira. Eu estou dizendo que ele gosta de ir à praça. E ele vai à praça para quê? Para ler os seus livros, tá? E olha como está o senhor Ferreira. Então, o nosso ponto de referência é a própria pessoa, o próprio Ferreira, né? Ele está sentado de frente para você.
Então, qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo do senhor Ferreira, né? Imagine que o senhor Ferreira, ele está na mesma posição que eu, tá? Olha aqui o meu lado direito e olha aqui o meu lado esquerdo. Bom, já dei praticamente a resposta, não é isso? Então, olha aí. Qual é o lado direito do senhor Ferreira? Olha aí o lado direito dele. E olha aí o lado esquerdo. Lado direito e lado esquerdo, tá? O lado direito dele, ele está com um livro, segurando o livro com a mão direita. E o braço esquerdo dele está, ó, apoiado no banco. E aí, qual é a posição da mochila com relação ao senhor Ferreira? Tá muito fácil agora, né? Olha aí, a mochila está do lado esquerdo do senhor Ferreira. Muito bem. Agora eu quero que você observe atentamente o croquis abaixo. Olha aí, eu já dei uma ampliada no meu desenho. Eu quero que você escreva a localização de cada imagem. Opa! Olha, tá aí. Eu quero que você descreva a localização de cada imagem de acordo com a linha e a coluna em que se encontram, tá? Aqui eu fiz diferente. As colunas estão representadas por números. Eu tenho a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5, né? Presta bem atenção aí na imagem, tá? Bem aí a imagem, tá? Eu quero que você preste bem atenção nela. E as linhas eu coloquei por letras. Linha A, linha B, linha C, linha D e a linha E. Tá bom? São 5 colunas e 5 linhas. Aí eu tenho a igreja, o campo de futebol, a floresta, o hospital e a cadeira. Tá bom? Eu quero que você me diga qual é a posição, a localização de cada objeto desse. Olha aí. Vamos descobrir juntos? Vamos fazer juntos essa questão? Olha aí. A igreja, qual é a coluna em que está? Coluna 1, linha B. Então, qual é a resposta? B1, mas eu poderia colocar 1B. O campo de futebol, coluna 5, linha A. Eu posso colocar A5 ou então 5A. O hospital, coluna 3, linha D. Qual é a resposta? D3 ou 3D. A floresta, coluna 4, linha C. Resposta C4 ou 4C. E a cadeira, coluna 2, linha E. Resposta E2 ou então 2E. E aqui a gente encerra mais uma aulinha comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.